Eu gosto de usar uma analogia para a gente falar sobre o futuro, né? E para mim a melhor analogia é um furacão. Como é que se forma um furacão? O furacão é basicamente um choque de forças, né? Ventos quentes evaporam e se chocam com ventos frios. Quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue entender o tamanho, o impacto e a direção daquele furacão. Da mesma maneira, né? O futuro também é um choque de forças, né? A gente está sobre essas esferas que, de alguma maneira, interferem no nosso dia a dia. Quais são essas forças? São os impactos sociais, econômicos, políticos e ecológicos. Quando essas forças elas se chocam, então elas causam mudanças estruturais em como a gente se relaciona com as marcas, como a gente compra, como a gente se relaciona numa sociedade de uma maneira geral. Quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue entender também como o futuro vai se configurar. E esse choque de forças também molda a visão temporal das coisas, né? Por exemplo, o home office. A gente está vivendo uma pandemia mundial. Algumas empresas já estavam preparadas para trabalhar, para levar os seus colaboradores para trabalhar em casa, ou já estavam trabalhando em casa, e algumas empresas não estavam preparadas, né? Esse futuro que ele acabou chegando mais rápido do que a gente conseguiu prever, ele forçou com que algumas empresas acelerassem essa adoção dessa nova forma de trabalhar. Então, as empresas, quando a gente fala sobre futuro, né, o que a gente está propondo é que as empresas se preparem de maneira antecipada a essas mudanças que podem sim desencadear mudanças e que, caso as organizações e os profissionais não estiverem prontas, elas provavelmente não serão relevantes nessas mudanças que vão ocorrer. E a imaginação ele é o principal combustível para a gente navegar dentro dessas incertezas, né, nesse mundo pós-normal. E mesmo depois que a pandemia recuar, depois que a gente enfrentar essa recessão que a gente está vivendo, haverá oportunidades para todas as empresas e para todos os tipos de profissionais para a gente repensar os negócios, os modelos operacionais e até o seu portfólio de produtos. A primeira vítima de uma crise é a imaginação, mas só quem consegue imaginá-la e moldá-la é que tira proveitos e oportunidades do momento que a gente está vivendo. A gente olha para o futuro para a gente captar esses sinais de mudanças que estão ocorrendo, para que a gente consiga então no presente, né, fazer experimentos que consigam nos preparar para quando esses futuros chegarem, né, caso eles já não estejam entre nós. Então, desenvolver inovação nada mais é do que experienciar esses novos futuros possíveis, né, para que a gente possa se preparar de maneira antecipada a essas mudanças que provavelmente irão ocorrer. Vale lembrar que a gente vive dentro de bolhas de realidades, né, diante do nosso local, da nossa classe social, diante do ambiente que a gente vive. Então, o que é futuro para alguém pode não necessariamente ser futuro para um outro grupo de pessoas, né? Por isso que a gente tem que entender também que o futuro, não existe apenas um futuro, né? Existem alguns futuros para a gente experienciar diante da realidade de cada consumidor e de cada local que aquele tipo de consumidor vive. A Covid-19 ela conscientizou, eu acredito, as organizações dos limites das suas capacidades de conseguir desenvolver ou aprender rapidamente, né? Nesse ambiente extremamente veloz que a gente vive, no qual 10 dias de hesitação para alguma mudança pode levar os negócios a um desastre sem tamanho. Acho que a resiliência é mais do que uma preocupação básica, né, teórica. As empresas e os países, atualmente, eles foram sensivelmente conscientes da fragilidade dos sistemas atuais, né? A gente não consegue prever com exatidão as mudanças, né, como elas podem ocorrer, o impacto que elas podem ter nos nossos negócios e na nossa estratégia de negócio, né? Então, eu acredito que o papel das empresas, cada vez mais, é exercitar essa fragilidade, né, para se tornar antifrágil, né? Fragilidade é reconhecer que não é sempre possível a gente identificar todas as mudanças que vão ocorrer. Para isso eu preciso criar sistemas que me tornem antifrágil.
A história nos diz, no entanto, que provavelmente a gente vai ter outras mudanças significativas, né, após uma crise. A gente viveu, depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, por exemplo, o limite do poder dos bancos. A gente viveu questões de segurança depois dos ataques às Torres Gêmeas em 2001. A gente viveu a suburbanização depois da Segunda Guerra. Inclusive, a Segunda Guerra acelerou a adoção de produtos industrializados, né, na cadeia de alimentos e bebidas. A gente viu também que em 2003 a SARS na China, ela potencializou a adoção do e-commerce no mundo. A gente viu no Brasil, em 2015, diante da crise econômica que o Brasil vivia, uma maior adoção de marcas próprias. Ou seja, todas as crises, elas acontecem, elas, como eu comentei, elas moldam a maneira social como as pessoas compram e se relacionam com o seu ecossistema. As empresas que conseguem dominar essa resposta transitória e transformacional são as empresas que vão sair desse ambiente, né, que a gente está vivendo de maneira mais forte. Transacional é essas empresas que conseguiram dar respostas rápidas, né? Protegendo seus colaboradores, protegendo a sua cadeia de valor, protegendo o seu balanço financeiro, repensando a sua cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo que também é necessário dar uma resposta transformacional, né? Aquelas empresas que conseguem imaginar o futuro, mesmo diante da crise, são aquelas que conseguem colher benefícios diante dos seus concorrentes ou do mercado que geralmente vive uma inércia com medo das alterações que aquela crise pode desencadear na indústria como um todo. Há sempre oportunidades nas adversidades e nas crises, né? Pode parecer pouco insensível da minha parte falar sobre isso, né? A gente está vivendo uma crise humanitária, sanitária sem precedentes, mas é dever dos líderes de todas as organizações conseguir antecipar e moldar o futuro que se desenha e que se apresenta, né? Para que a gente consiga proteger os nossos colaboradores, que a gente consiga proteger o valor das nossas organizações e principalmente que a gente consiga entregar valor para a sociedade, né? Um valor real, né? Ajudá-los a navegar nesses tempos de incerteza. Nos últimos 100 anos, as epidemias e as crises apenas desviaram temporariamente os ciclos econômicos, né? Do mundo todo. Em um estudo da BCG super interessante, ela estudou e chegou à conclusão de que 14% das empresas que cresceram diante de uma crise, seja ela econômica, sanitária, elas compartilham de traços comuns de preparação, antecipação, orientação para o crescimento e transformação a longo prazo. Elas adotam uma visão de longo prazo e elas apostam no crescimento mesmo diante da crise, né? Enquanto a maioria dos seus concorrentes acabam se afastando. Numa crise, é biologicamente natural que o ser humano ele fique inerte, né? Esperando que aquele tempo turbulento ele se esclareça. Uma organização nada mais é do que a soma de vários seres humanos. Então é natural que nesse ambiente de incerteza, algumas organizações fiquem paralisadas nesse ambiente que se desenha. A gente já pode ver dicas de futuro pós-crise, né? Nas mudanças comportamentais que estão se desenhando e gerando novos padrões divergentes de consumo, aumentando o preço de algumas categorias, aumentando ações de algumas organizações. Ou seja, aquele futuro que a gente falava algum tempo atrás, ele já está se desenhando de alguma maneira em algum local próximo ou distante de nós. Uma crise é como uma maré recuada, né? Ela sempre revela as rochas que estavam debaixo da superfície. Algumas empresas, provavelmente, né, algumas organizações provavelmente retomarão as operações sem retirar nenhuma lição, né, sem olhar para trás da crise que a gente viveu. Algumas empresas, pelo contrário, vão olhar para essa crise e utilizá-la para repensar o seu modelo de negócio, a sua gestão de crise, né, a sua gestão estratégica, a sua oferta no mercado e a importância daquela organização e daquele tipo de produto para o mercado que ela está inserida. Esse conceito é chamado de antifrágil. É um conceito que é extraído de um livro, também chamado Antifrágil, de um escritor libanês que hoje vive nos Estados Unidos. E ele fala que em tempos de crise, né, a gente precisa ser antifrágil, né? Antifrágil ele é um contraponto à resiliência, porque a resiliência é a nossa capacidade de suportar uma determinada tensão e retornar ao estado natural.
Na antifragilidade não, na antifragilidade a gente aprende com aquele movimento, né? Então a gente aprende com aquela ruptura que a gente está vivendo. Essa antifragilidade faz com que a gente esteja preparado para enfrentar as novas crises. O mundo está cada vez mais frágil por estar cada vez mais compreensível. Logo, a gente se sente mais confiante e principalmente seguro e previsível. Para sobreviver em um mundo que vai viver mais transformações, onde as crises devem ocorrer cada vez mais rapidamente e com maior impacto, é necessário a gente desenvolver essa antifragilidade para que a gente possa aprender diante de uma crise que se apresenta. A indústria de alimentos e bebidas tem o mesmo desafio, né? Muitas empresas tiveram que mudar o seu modelo de negócio, mudar o seu canal, mudar a sua oferta de valor, utilizar a sua indústria, inclusive, para produzir coisas que não necessariamente estavam no seu portfólio de produtos, para aproveitar essa oportunidade ou para gerar valor na comunidade. Esse recado ele vai continuar e deveria continuar em todas as organizações, né? Ela se questionar sobre o valor que ela oferece para a sociedade de uma maneira geral e também como ela constrói um ambiente que permite com que as pessoas aceitem a não previsibilidade.